Nós estamos de volta para o segundo bloco dessa entrevista, falando sobre a Ordem de Molay. E uma coisa, quando foi instalado o capítulo da Ordem de Molay aqui em Caratinga? O capítulo Cavaleiros de Cristo, número 571 da Ordem de Molay, ele foi instalado em 2003. Esse ano a gente fez 12 anos. E foram os primeiros fundadores, que a gente chama, que trouxe junto à Ordem essa filosofia e oportunidade a mais para os jovens de Caratinga estar ingressando dentro de uma ordem tão bonita e tão... com um propósito tão nobre que a gente observa. Vocês são quantos membros atualmente? Atualmente, que a gente chama de ativos, que frequentam a reunião todo sábado, são cerca de 25 a 30 membros. Mas o capítulo, nesses 12 anos, já foram mais de 150 iniciados. E desses 150, é lógico, como a cidade ainda não possui faculdades que muitos desejam, faculdades federais e tal, então, com a chegada dos 18 anos, da maioridade, como que a gente chama, muitos buscam fora, né, as cidades fora. E a gente perde muitos jovens. Chega no final do ano, a gente perde cerca de 5, 6 meninos já jovens, já com conhecimento, para passar para o mais novo. Mas é bom, né? Pelo menos mostra que o trabalho da Ordem tem sido eficiente, tanto assim que eles estão conseguindo buscar estudo fora por competência e por capacidade. Agora, o Alexandre, e como é que é trabalhar com essa meninada? É chato, né? Chicote na mão? Não. Muito pelo contrário. A ordem, assim, ela foi fundada, né? Ela é uma ordem paramaçônica. Ela não foi fundada para filhos de maçons. Ah, bom, então vou perguntar isso. Quem que pode participar da Ordem de Molay? Como é que acontece isso? A Ordem de Molay, ela é estipulada a jovens de 12 a 21 anos, de caráter religioso. Você tem que possuir uma religião, independente de sua religião. Inclusive a própria maçonaria exige isso, né? Exige. O maçom... A pessoa tem que ter ele tem que... uma crença em Deus, isso, um ser supremo. Há um ser supremo, independente de sua religião. Hoje nós estamos num país mais do cristianismo, então a gente possui muitos membros católicos, evangélicos, mas espalhados pelo país temos todos os tipos de religião e nós temos que respeitar. Nós somos colocados a respeitar todos os tipos de religião ali dentro. Agora, o menino quer entrar para a ordem, como é que ele faz? Bom, nossas iniciações acontecem em média de 2 vezes no ano. Mas ele quis participar? Ele só comparecer, não? Primeiramente, você tem que possuir uma vontade. Logo após isso, você tem que procurar um membro da Ordem de Molay ou um tio maçom, que a gente trata o maçom como tio, e ele tem que possuir de 12 a 21 anos. No nosso capítulo em Caratinga, a gente, quando eles fundaram, eles colocaram a idade de 13 e 21 anos por achar que as responsabilidades que a gente adquire logo ao iniciar na ordem ainda não é de maturidade suficiente para um jovem de 12 anos. Então eles estipularam... ainda é um pré-adolescente. Um pré-adolescente ainda. Então eles estipularam que a idade ideal seria a partir dos 13 anos, que ele teria discernimento suficiente para receber qualquer tipo de responsabilidade em que é pregado ali dentro. Então, há um momento que o jovem tem dentro dessa idade e deseja participar da ordem, ele tem que procurar um dos membros. E é interessante também, a gente faz diversas divulgação das reuniões públicas, em que a gente faz, que são em média de 2, 3 a 4 vezes no ano também. E para entrar na ordem, o jovem ele tem que ter assistido pelo menos uma reunião. Mas isso a gente também acaba aconselhando durante essa procura deles. Então, o primeiro passo é você estar entrando em contato com um membro do capítulo, ou também a gente agora abriu, com a tecnologia, a facilidade de entrar em contato pela página no Facebook, que é Capítulo Cavaleiros de Cristo 571, em que você pode mandar a mensagem com seu telefone, nome completo, e a gente vai estar entrando em contato com você. Agora eu vou perguntar ao Alexandre o seguinte: Alexandre, você vai concluir a primeira pergunta, como é participar, e como é ser um pai de quem passou pela Ordem de Molay? Bom, é com muita satisfação que a gente fala isso, né? Porque você pegar
nessa fase que está se formando, né, as opiniões de um adolescente que vai levar ele e guiar ele durante a formação da sua conduta. Você pega um adolescente desse e mostra para ele, nessa época, a responsabilidade, aprender a lidar com opiniões, que o jovem tem que ter opiniões, isso está muito carente no Brasil, e ajuda na formação do caráter do futuro cidadão. Se o Brasil tivesse investido nisso bem no passado, eu acho que os nossos jovens não estariam sendo tão omissos como estão sendo hoje, e os nossos administradores, tanto públicos como privados, teriam um pouco mais de caráter, coisa que a gente pega, e principalmente em respeito às leis e à nossa pátria. Eu acho que está faltando muito amor à pátria nesse país, né? E aí a questão, o que você viu de positivo na participação do seu filho no capítulo da ordem? A formação do caráter dele. Você percebe, a mudança foi assim? Muito. Ajuda muito a convivência com eles, com os meninos. Eles se tratam como verdadeiros irmãos. Né? Isso, você vê a convivência entre eles. Você vê os meninos fazerem as promoções, né, que a gente vai falar depois. Isso, eles é que movem, eles é que fazem isso. Você está formando um caráter aquela de dar uma sugestão, de trabalhar para o próximo, você entendeu? Tem que trabalhar para o próximo. Você está formando um caráter de uma pessoa para aprender a amar o próximo, a respeitar as leis, a trabalhar para o próximo, em prol do próximo. Isso é uma coisa que você ensinar isso o quanto mais cedo para um adolescente, para uma criança, ele certamente, com certeza, vai ser um excelente cidadão. Agora uma coisa, Alexandre, e após a passagem por esse período, até os 21 anos, né, na ordem, de certa maneira a pessoa ela acaba ingressando na maçonaria ou não tem nada a ver? Não. Uma coisa é bem diferente da outra. Diferente, não quer dizer que ele vai deixar de ser demolei e vai virar um maçom. Isso aí são outros caminhos. Mas acontece Já aconteceu. No nosso capítulo mesmo já aconteceu. Foi apenas um. Só um. Por vários caminhos. Muitos vão estudar fora. O capítulo já produziu muitos frutos, né? Mas isso demanda tempo, às vezes, no futuro, a opinião dele. Até porque o ingresso na maçonaria é de outra forma. É de outra forma. Né? É uma outra entidade totalmente diferente. Mas só de você participar daquilo e no futuro você ver os frutos e encontrar com o tio e tal, como é que vai, isso dá uma satisfação muito grande. Agora uma coisa, então o jovem vai, aqui no caso do capítulo aqui, de 13 aos 21 anos. Isso. Né? Agora tem quantos capítulos na nossa região? Na nossa região são 5. São 5 capítulos. São Caratinga, capítulo Cavaleiros de Cristo, capítulo Ipatinga, capítulo Raul Soares, capítulo Governador Valadares e ainda atual o capítulo Pavão. Só que ele está sendo restituído por falta de membros, porque a cidade é muito pequena. Tem que ter uma renovação. Todo capítulo tem que ter uma renovação, uma iniciação, para manter o capítulo andando, porque os meninos vão crescendo, virando homens, eles vão seguindo o caminho deles e tem que ter uma renovação para continuar esse caminho. E gerando novos demoleis, né? E a gente faça o trabalho que todos eles fizeram. A gente diz que é um ciclo, né? Que os mais novos se aprendendo com os mais velhos, e quando os mais velhos chegam ao patamar, como diz o mestre conselheiro, eles retornam ao mesmo posto dos mais novos, para que possam continuar aprendizado e levar os mais novos também àqueles lugares. E o que acontece na reunião de vocês? Bom, nós somos regrados a chamada ritualística. E a ritualística não é nada mais, nada menos que é uma sequência de falas, uma sequência de movimentos que a gente faz, e tudo tem um significado. A ordem de Demolei é muito ligada à filosofia, ao pensamento do ser, ao pensamento da pessoa. Então, naquelas reuniões, a gente, além da ritualística, a gente se encontra principalmente para estar resolvendo alguns casos, algumas situações sobre as promoções que a gente vai estar fazendo.
igual a gente tem diversas promoções, vai ser falado pelo Gabriel, em que a gente resolve, a gente coloca as nossas opiniões em relação a essas promoções dentro de reunião mesmo. É um momento onde que a gente vai estar se encontrando, vai estar expondo suas opiniões de maneira igual, porque a partir do momento que você está ali dentro, não existe o mais velho, ele não se torna a última palavra. Então, o mais novo, ele se expõe a opinião dele, fala aquilo que ele acha que deve ser feito e, no final, a gente, após abordar tudo isso, a gente faz acontecer, iniciar aquilo que a gente está programando. Apesar dos cargos, né, a reunião dos meninos, elas são assim, que a gente tenta passar para eles, é a igualdade. Todos podem chegar a mestre conselheiro e qualquer outro cargo, mas passou isso, ele volta para trabalhar para o capítulo como todos. Então, assim como, de certa maneira, assim como acontece na própria loja maçônica, né? Sim. O cara é o venerável. Até para ele mantém essa. Até para ajudar o jovem a não ter tanta vaidade, né? Isso. Não pode ficar mirando só o cargo. Ele tem que estar mirando o trabalho em prol do capítulo. Isso. Ele é um representante de uma ordem que tem um propósito maior. Isso. E ele ali é uma das células que compõe aquele organismo. Isso, é o que vai ajudar. E no organismo não tem uma célula mais importante que a outra. Isso. Não é por aí? Isso. Bom, nós vamos a mais um intervalo e na volta eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Você fala bem, rapaz. Você não Muito quer obrigado. trabalhar na imprensa, não? Não, obrigado. Fazer de entrevistador, você fazer. Não, obrigado. Agradecer. Eu que agradeço. A sua presença. É uma grande satisfação a gente estar expondo um pouco sobre a Ordem Demolei e dizer mesmo para aqueles jovens que desejam ajudar a sociedade de alguma forma e também crescer de sua forma interior, busca a gente está aberto aí para realmente conhecer cada vez mais. Eu digo que é muito gratificante a gente estar ligado diretamente a diversos tipos de características e a gente não só passa aquele conhecimento que a gente tem, como a gente aprende muito mais. Muito obrigado, então. Olha, rapidinho, o intervalo é curto e na volta nós estaremos com o terceiro bloco dessa entrevista.